Como morreu Jacó? Após proferir cada bênção e advertência, Jacó, o venerável patriarca, direciona seu olhar para o horizonte eterno. Sinta a gravidade de suas últimas palavras, não mais sobre o futuro das tribos, mas sobre o seu próprio descanso. Ele pede para ser reunido aos seus na caverna de Macpela, junto a Abraão, Isaque e suas amadas. Veja-o então recolher os pés na cama, um gesto final de entrega e paz. Respire a solenidade enquanto seu espírito parte, unindo-se aos ancestrais. Um homem de fé conclui sua jornada, deixando um legado de promessas divinas. Que sua partida inspire a sua confiança no eterno. Curta e inscreva-se para mais reflexões de fé. Após a derradeira respiração, sinta o silêncio preencher o espaço. Não um vazio, mas uma quietude densa, carregada de significado, pairando sobre o leito onde Jacó, o patriarca, jazia agora em perfeita paz. A agitação de uma vida repleta de lutas, de fugas, de encontros divinos e de reconciliações findava-se naquele instante solene. A pele enrugada, antes tensa pelas preocupações de um pai de 12 filhos e líder de uma grande casa, agora relaxava em um repouso que transcende toda a compreensão humana. Contemple a serenidade estampada em seu semblante, um espelho da fé inabalável que o acompanhou até o limiar da eternidade. A partida de Jacó não foi um evento ordinário, mas um testemunho final da soberania de Deus e da fidelidade de um homem. Não houve agonia prolongada, nem desespero, mas uma transição suave, como a de um viajante que, após longa jornada, adormece em seu destino. Ele se foi, não por acaso ou fraqueza, mas no tempo perfeito do Criador, com todas as suas palavras proferidas, todas as bênçãos distribuídas e todas as últimas vontades expressas. A visão de seus filhos reunidos ao redor, ouvindo as profecias que moldariam o futuro de uma nação, foi o cenário de seu adeus, um selo divino sobre uma vida de pacto. Pense na magnitude daquele momento. Aquele que lutou com um anjo e prevaleceu, que teve seu nome mudado para Israel, que viu as promessas de Abraão e Isaque se desdobrarem em sua própria vida, agora entregava seu espírito àquele que o deu. O que restava era a certeza de uma missão cumprida, de um propósito divino que se desenrolava inexoravelmente. Os 12 filhos, antes expectantes diante das palavras de seu pai, agora permaneciam em um silêncio reverente, absorvendo a magnitude da perda e a imponência do legado deixado. O que antes era um leito de enfermidade transformou-se em um altar de despedida, onde a fé se manifestou em sua forma mais pura e poderosa. A quietude que se seguiu à partida de Jacó não era de esquecimento, mas de profunda memória. Cada um dos filhos carregava consigo as palavras do pai, as bênçãos e as advertências, que agora ecoavam com um peso ainda maior. A morte de Jacó não era o fim, mas o catalisador para a próxima fase da promessa. Era a confirmação de que a linhagem estava estabelecida, o destino de cada tribo selado por uma inspiração divina que transcendia a própria vida do patriarca. Ele partiu, mas as palavras de seu Deus, proferidas através dele, permaneceram, imutáveis e eternas. Visualize a cena através dos olhos de José, o filho amado, cuja bênção fora a mais efusiva. Para ele, a partida do pai representava o cumprimento de uma era, o fechar de um ciclo de provações e triunfos. O pai que o havia amado tão profundamente, que chorou sua suposta morte, agora repousa. E a promessa feita por Jacó de que seria sepultado na terra de Canaã, junto aos seus, não era apenas um pedido sentimental, mas uma poderosa declaração de fé na terra prometida, na ressurreição e na continuidade da aliança de Deus com seu povo. Mesmo em seu leito de morte, Jacó apontava para o futuro, para a esperança que estava além do túmulo. A forma como Jacó se entregou à morte, com serenidade e propósito, oferece a você uma profunda lição. Não foi uma morte de desespero, mas de confiança. Ele não se apegou à vida terrena, mas abraçou a promessa da vida eterna.
Sua partida não representou uma derrota, mas uma vitória final, a culminação de uma jornada de fé que o levou de um lugar de incertezas para os braços do Eterno. Aquele que havia enganado seu irmão, que lutou por amor e que viu seus filhos se tornarem líderes, agora se apresentava diante de seu Criador, purificado pelas experiências e pela fidelidade de Deus. Que esta passagem o inspire a contemplar sua própria jornada. Como Jacó, somos chamados a viver uma vida de fé, a proferir bênçãos, a deixar um legado que aponte para a soberania divina. Sua morte nos lembra que, para o crente, a última respiração terrena é o primeiro fôlego na eternidade, uma transição para a presença do Deus vivo. A promessa de sepultura com seus antepassados era um símbolo de que, em Cristo, somos reunidos à grande nuvem de testemunhas, parte de uma herança celestial. O último suspiro de Jacó foi um hino à fidelidade de Deus, um convite à confiança plena no plano divino, mesmo diante do desconhecido. A memória de Jacó, o pai de Israel, perdura não apenas pelas tribos que levam seu nome, mas pela sua vida de fé, de luta e de entrega. Sua partida do cenário terrestre selou as promessas, deu peso às profecias e consolidou a esperança de um povo. Reflita sobre o poder de uma vida vivida sob a bênção divina e a certeza de que cada existência, moldada pela fé, culmina em um repouso sagrado, aguardando a plenitude da promessa. O próximo capítulo da história aguardava os filhos, com a responsabilidade de honrar a memória do patriarca e concretizar sua última vontade. Você foi convidado a testemunhar um momento que transcende a compreensão comum da morte. Após Jacó proferir as profecias que moldariam o destino de 12 tribos, ele não se entregou a um sono forçado ou a um declínio súbito. A maneira como se despediu da vida terrena foi um ato final de fé e controle, tão impactante quanto qualquer outra passagem de sua existência. Não se tratava de uma partida involuntária, mas de uma entrega consciente, uma transição deliberada para o abraço do Eterno. Contemple a cena com os olhos da alma. As Escrituras registram um gesto singular. Jacó recolheu os pés na cama. Pense na profundidade desse ato. Não é o de um corpo que cede, mas de um espírito que comanda até o fim. Ele, que havia lutado com um anjo, agora organizava seus últimos instantes com uma dignidade impressionante. Era como um capitão que, após guiar sua embarcação por mares turbulentos, recolhe as velas com maestria ao avistar o porto seguro. Um gesto de ordem, de conclusão, de total aceitação. Você percebe que ele não estava esperando a morte, ele estava se preparando para a chegada, para o retorno ao seu verdadeiro lar. E então, ele expirou. Essa palavra, tão simples, carrega o peso de uma vida inteira de pactos e promessas. Não foi um suspiro de exaustão, mas a devolução de um dom. O fôlego de vida soprado por Deus no princípio, agora retornava à sua fonte original. Era a alma de Jacó, purificada e madura pelas experiências, pelas lutas e pelas vitórias, entregando-se ao seu Criador. Para você, esse é um lembrete vívido de que a vida terrena é um empréstimo divino, e a morte, para o fiel, é a rendição desse empréstimo com a esperança da eternidade. Mais do que o fim de uma jornada, a partida de Jacó foi a consumação de um propósito divino. Ele foi reunido aos seus antepassados. Esta expressão vai além da sepultura física na caverna de Macpela, que ele tão insistentemente pediu. Trata-se de uma comunhão espiritual, um ajuntamento com a grande nuvem de testemunhas, com todos aqueles que, pela fé, precederam-no na promessa. Você é convidado a sentir a magnitude desse reencontro, a ligação indissolúvel que une os filhos de Deus através do tempo e da eternidade. Não é um fim solitário, mas uma gloriosa acolhida na presença dos que compartilham a mesma esperança e, em última instância, na presença do próprio Deus. A vida de Jacó foi marcada por desafios intensos, o engano para obter a bênção, a fuga de Esaú, as artimanhas de Labão, a perda de José, a luta em Jaboque. Contudo, em seu leito de morte, não há vestígios de amargura ou desespero. Há uma serenidade que só a fé genuína pode proporcionar. Você vê nele a concretização de uma promessa que o acompanhou desde o seu nascimento, a mão de Deus que o guiou em cada passo, que o sustentou em cada provação e que agora o conduzia para o repouso eterno.
Sua morte é um testemunho eloquente de que a fidelidade de Deus se estende até o último instante da existência humana. Jacó não apenas morreu, ele transcendeu, deixando para trás um legado de palavras proféticas e um exemplo de confiança inabalável. Para você, é uma poderosa lição sobre como abraçar o desígnio divino em todas as fases da vida, inclusive em seu final. A sua partida não foi uma derrota, mas a vitória final de uma alma que se manteve firme na aliança com o Altíssimo. Aquele que havia recebido o nome de Israel por ter lutado com Deus e prevalecido, agora descansava. As bênçãos proferidas, as instruções dadas aos seus filhos, não eram apenas palavras de um pai moribundo, mas declarações divinas que selavam o futuro. Ele se foi, mas não sem antes garantir que a semente da promessa estivesse plantada, regada e pronta para frutificar. Você é chamado a contemplar a beleza desse desfecho, onde a vida terrena se encerra em um ato de profunda entrega e reverência ao Criador. Sua partida para a eternidade não foi um ato de esquecimento, mas de lembrança divina. Deus não esquece seus servos fiéis. Jacó retornou à poeira da terra, sim, mas sua alma foi ao encontro do Deus de Abraão, Isaque e do seu próprio. Este é o conforto para todos os que creem, a certeza de que a morte não é o ponto final, mas uma porta para a comunhão externa com o Pai. E assim, Jacó, o patriarca de Israel, concluiu sua jornada. Não em meio a lamentos ou desespero, mas com a dignidade de quem cumpre um propósito sagrado. Ele se foi, e a cortina do tempo se fechou sobre uma era, abrindo-se para a próxima, onde seus filhos, agora com a responsabilidade de carregar a tocha da fé e da promessa, se prepararam para o futuro, inspirados pela memória daquele que partiu em paz, aguardando a plenitude das promessas divinas. O silêncio que se seguiu àquele último fôlego de Jacó não era um vazio, mas uma plenitude. Não era o fim, mas a coroação de uma jornada de fé. Você é convidado a sentir o peso dessa quietude sagrada, um momento em que a respiração do tempo pareceu suspensa, testemunhando a partida de um homem que havia lutado com Deus e com os homens e prevalecido. A cena, para os que ali estavam e para você que a contempla agora, não era de desespero, mas de uma paz profunda, a paz de quem cumpriu cabalmente seu propósito e agora repousava nos braços do Eterno. Com a alma elevada, você percebe que a morte de Jacó não foi um evento isolado, mas o fecho de um grande pacto. Cada palavra proferida em seu leito, cada bênção e cada advertência selava o destino de um povo, ecoando a voz de Deus através de seu servo. Aqueles que o cercavam, seus 12 filhos, agora carregavam o peso e a glória de serem os herdeiros de promessas milenares. Para eles e para você, a morte do patriarca era um chamado à responsabilidade, à fidelidade ao legado que lhes fora confiado. A sua passagem foi um lembrete vívido da soberania divina, que orquestra a vida e a morte, o início e o fim, com uma sabedoria inescrutável. Você compreende que Deus não se esquece de suas alianças, e a vida de Jacó, do nascimento à despedida, foi um testemunho inabalável dessa fidelidade. Era como se, ao fechar os olhos, Jacó abrisse uma porta para que a próxima geração entrasse em seu pleno desígnio, carregando adiante a tocha da fé. No âmago daquela quietude reside a essência da fé bíblica, a confiança em um Deus que é Senhor da vida e da morte. Jacó partiu não por acaso, mas por desígnio. Seu espírito se elevou, deixando um corpo terreno que havia sido templo de grandes experiências e palco de intensas batalhas espirituais. Para você, essa transição é a promessa de que, para o crente, a morte não é aniquilação, mas um portal para a presença do Criador, onde todas as lutas cessam e a paz eterna prevalece. Observe a reverência com que seus filhos, agora enlutados, mas cheios de uma nova consciência, começam a preparar seu sepultamento. O pedido de Jacó para ser sepultado na caverna de Macpela, ao lado de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia, não era uma mera preferência. Era uma declaração de fé, um ato de solidariedade com seus antepassados na promessa. Você sente a profundidade desse desejo, ser parte daquela linhagem, mesmo na morte, deitado na terra prometida que seus olhos viram, mas que seus pés ainda não possuíam plenamente.
É um elo visível e palpável com a história de sua família de fé, um testemunho de que a promessa se estende através das gerações. Esse ato de sepultamento, meticulosamente cumprido por seus filhos, não é apenas um rito fúnebre, é a concretização de uma herança. Eles, ao carregarem seu corpo de volta à terra de Canaã, estão também carregando a semente de Israel, a promessa de uma nação, o destino de 12 tribos. É um fardo de glória, um privilégio sagrado que agora repousa sobre seus ombros. Você percebe que a partida de Jacó não esvaziou a promessa, mas a fortaleceu, pois agora ela se tornava o foco da próxima geração. Pense na viagem que os filhos de Jacó empreenderiam para levar seu corpo àquela caverna. Uma jornada de luto, sim, mas também de propósito. Cada passo seria um ato de obediência, de reverência e de renovação de aliança. Você se imagina nessa caravana, sentindo o ar da terra prometida, compreendendo que o legado de Jacó não era apenas de palavras, mas de uma profunda conexão com a terra e com o propósito divino que a ela estava atrelado. Aquele momento sagrado no leito de morte de Jacó é um espelho para sua própria jornada. Ele nos ensina que a vida deve ser vivida com propósito, com fé inabalável, e que a partida, quando chega, pode ser um ato de dignidade e de entrega confiante ao Senhor. Você é chamado a refletir sobre o seu próprio legado, sobre as palavras que você proferirá e as ações que você deixará como testemunho de sua fé. A morte de Jacó, longe de ser um evento de tristeza terminal, foi uma transição para a vitória. Aquele que havia lutado com o anjo em Peniel e recebeu o nome de Israel, aquele que luta com Deus, agora descansava de suas lutas, não em derrota, mas em triunfo. Ele se juntou à nuvem de testemunhas, aguardando a plenitude dos tempos, a realização definitiva de todas as promessas de Deus. E assim, Jacó, o patriarca, se despede não como um homem vencido pela morte, mas como um vitorioso da fé. Seu espírito, que havia sido moldado por desafios e revelações, agora se unia ao Pai dos Espíritos. Para você, esta é a esperança suprema, a certeza de que a vida terrena é um prelúdio para a eternidade e que a fidelidade a Deus nos conduz, no final, a um repouso que transcende toda a compreensão humana, na presença gloriosa daquele que nos chamou. Se esta reflexão tocou sua alma, deixe um like e inscreva-se para mais momentos de inspiração.